Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 14 de julho, ao vivo, sempre ao vivo, aqui pela TV Urbana, a nossa TVU, onde você pode nos acompanhar também, além do canal 55 e do canal 11 no Sistema Net, também pela internet. São várias opções aí, desde o player no site da TVU, que você tem o tvuplay.tv.br, e também nas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. Ou pelos nossos perfis do Facebook aqui, porque a gente compartilha o programa sempre com todos vocês nos nossos perfis. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Antônio Bavaresco e Diogo Rossi compondo a bancada de hoje e já disponibilizando para vocês aí tanto o Facebook, que está lá com o Diogo, quanto o WhatsApp, o 999-817700. 999-817700, o número do nosso WhatsApp para você fazer o programa junto conosco aqui. Destaque hoje, sem dúvida alguma, para o Rei do Rio, né? Menino do Rio, Renato, levando o Grêmio a ser o Rei do Rio, né? Papou todos os cariocas e num esquema moderno, né? Moderno. Cauteloso. Eu estava comentando aqui. O Rogério, vamos no popular. Parece que o Renato não foi com a delegação para o Rio, ele passou em São Paulo, fez uma escala. Com o Carille. Fez um rápido estágio com o Carille. Pegou umas dicas. É claro que a gente está brincando e tal, mas essa comparação com o Carille, primeiro, saber que o Carille, quando ele foi contratado para o Corinthians, há 9 anos atrás, ele começou trabalhando em sistemas defensivos. Então, todas na passagem do Mano, na passagem do Tite, ele era o especialista para trabalhar sistema de marcação de linha defensiva. E está explicado agora esse sucesso do Corinthians. E o Corinthians, se a gente cuidar os jogos do Corinthians, pode anotar lá, clássico contra o Palmeiras. O Corinthians teve 4, 5 oportunidades, mas o Corinthians faz 2 de 4 a 5. Ontem o Grêmio não teve tanta oportunidade, mas foi mais competente que o Flamengo. O Grêmio teve 2, e o Grêmio uma errou, outra fez. O Grêmio tinha que, vamos usar o termo do Rogério, ele tinha que dar uma segurada no meio campo. Por quê? Porque o sistema de meia cancha, principalmente Cuejá, Everton, Diego e Everton Ribeiro, são 4 caras do Flamengo que são muito ofensivos. E ele não tinha quem? O cara, por exemplo, que poderia dar essa recomposição voltando, que era o Pedro Rocha. Outra, o menino Léo... Faz o Pedro Rocha, né? Mas o menino Léo, goleiro, ele estava extremamente nervoso. Ele fez um bom jogo em comparação a ele, porque ele estava muito nervoso. Eu vim agora conversando com o Diogo Rossi lembrou numa passagem. Acabando o jogo, ele dá um balão para fora da área e se atira. Ali não interessava mais parar o jogo, ali só interessava para o Flamengo. Ali é inexperiência, né? Muito nervoso. Então também, com essa segurada no meio campo, jogando um pouco mais compactado, evita de repente o chute a longa distância. O Renato fez uma boa leitura do jogo. Claro. Se não é por acaso, claro, o Grêmio fez o gol, facilitou o esquema. Mas ele, por exemplo, o Arthur, se a gente pegar as movimentações dele, que ele fazia nos jogos anteriores, que ele costuma fazer, aliás, ele estava bem mais recuado ontem. O Michel jogou mais ou menos na mesma faixa, um pouco mais atrás até. Eu acho que então, o Grêmio estava mais contido ontem. Sim, ele saiu muito pouco. Sim, para segurar um pouco mais. Primeiro tempo ainda saiu um pouco mais, segundo tempo... Vamos combinar o seguinte, olha aqui, talvez vocês não concordem comigo, mas se o Luan fosse um pouquinho mais solidário, o Luan prendeu demais a bola, ele teve várias... Ao longo do jogo? Ao longo do jogo. Ele teve várias oportunidades onde ele dominou e já podia ter dado um tapa na bola e se posicionar. E ele procurou prender e largou a bola muitas vezes para os companheiros numa situação de pressão do companheiro. Concordo. Então, o Luan ontem, ele foi naquele Luan que o torcedor tem bronca. O Luan, ele é... Claro, ele é belíssimo jogador e para mim ele tem tanta sorte no negócio que até o gol que ele fez foi um passe errado dele, né? Porque ele tentou dar o passe pro Lucas Barrios, né? Então, é isso que quando mas eu falo... Mas o talento dele foi na conclusão, quando ele deu no contrapé. Muita gente, a bola realmente é defensável, mas é que o goleiro estava esperando um chute por cima. E aí ele deu no contrapé. Ele fez isso no gol. No segundo tempo, quando ele teve a oportunidade de matar o jogo, que deveria ter feito a mesma coisa, por que ele tentou dominar e buguear? Aí é que é o...
Não, o torcedor se irrita com ele. O Luan, ele tem o que é a qualidade dele, é também o defeito. Não tem que se irritar com o Luan. Não consigo ver. Se o Luan continuar sendo irritante, fazendo o gol que dá a vitória com outra, olha o que é a nuance do Grêmio, e eu acho importante, o Grêmio movimenta na tabela, porque já tinha 3 jogos seguidos perdendo. Era muito importante ganhar. Aí perde para um time, entre aspas, morto pro Avaí, que perdeu ontem, tomou a saranda do Curitiba dentro de casa. E o Douglas ontem não pegou nada. E quem é que imaginava que o Grêmio fosse recuperar tão rápido e ganhar do Flamengo, que ninguém ganhava lá na Ilha do Urubu? Foi isso, importantíssimo. Poxa. O Grêmio mostrou... Eu esperava, porque eu te digo, com tudo que aconteceu esperava, no mas não jogo do Avaí... É o famoso chumbo trocado, né? Tá? O que foi o Grêmio ontem? Contra o Flamengo, né? Claro. Ah, mas tudo bem, mas contra o Flamengo, o que foi? Já foi um Grêmio consciente. Aí, olha, eu honestamente... Não, acho que o Grêmio terminou muito mal o jogo com o Avaí, porque o Renato fez contra o Avaí, na minha opinião... Foi o pior desempenho do Renato no Brasileiro. Mesmo aqueles jogos que o Grêmio perdeu com os reservas, ele não foi mal. Desculpa, ele foi mal. Não. Ele foi mal. Terminou o jogo, calma. Tá, só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, desculpa, dá porrada Tá me dizendo que o Grêmio do Renato contra o Avaí foi o pior. Não. Terminou o jogo, pô. Tá, vamos lá. Leu o que eu falei. O Grêmio que terminou o jogo foi o pior Grêmio do Renato esse ano. Estava totalmente esculhambado, igual o Flamengo ontem. O ponto esquerdo, zagueiro de centroavante, estava uma esculhambação. Aí tomou o gol, os 2 gols, aliás. Mas o Palmeiras, desculpa, o Flamengo... E o Palmeiras fez a mesma coisa. O Flamengo foi esculhambado pelo Grêmio, na minha opinião. Sim. O Flamengo não esperava o Grêmio daquele jeito. O Avaí não esculhambou o Grêmio. Quem esculhambou o Grêmio foi o erro do pênalti e os gols errados. Com certeza. O goleiro pegou tudo. O goleiro estava de aniversário, O Flamengo pareceu desorganizado porque o Zé Ricardo, ele esperava um outro Grêmio. O que é o Grêmio hoje? O Grêmio é aquele que propõe jogo e não interessa. Ele pensou que era o Chapecoense. Aí ele encara um time que ele esperava jogar. Eu imaginava que o Renato fosse colocar o Everton para poder jogar na velocidade com a saída. Ele botou o Fernandinho, que é um segurador de bola, digamos assim. Então, eu acho que o Zé Ricardo também se complicou, porque daí ele procurou alternativas. Pô, tô em casa, estádio lotado, sou vice-líder, vou perder pros caras. E perdeu. Pega-ratão. O Renato fez um pega-ratão com o Flamengo. Tanto que no primeiro tempo a posse de bola do Grêmio foi maior que a do Flamengo. E o que não pelo gol, inclusive antes do gol já era. Mas o que a música do Skank? Posse de bola não altera o placar. Não é mais bola. Não, mas deixa eu... O que eu quero dizer é o seguinte, o Grêmio foi com uma estratégia, ele não acelerava o jogo. Não é, por exemplo, contra o Cruzeiro, ele tinha posse de bola e acelerava para fazer o gol. Ontem a estratégia era outra. Se o Grêmio faz isso, talvez ia tomar gol de contra-ataque. Ia perder o jogo. Então ele optou, foi muito inteligente. Optou, principalmente no primeiro tempo, por ficar com a bola, porém sem agredir muito, jogando na segurança. Teve uma chance numa jogada individual do Luan, que deu certo, teve sorte, mas assim como teve azar em outros jogos, teve sorte ontem. Fez o gol bom, aí ficou o jogo a feição pro Grêmio. O treinador do Flamengo não conhecia esse sorte, né? O treinador do Flamengo não conhecia esse Grêmio. Nesse ano não. O Grêmio é camaleão, né? Eu acho o Grêmio se adapta ao adversário muito rápido. E o adversário de ontem, ele era um adversário que o Grêmio não poderia atacar. Porque o Flamengo tem ótimas peças de qualidade no ataque, né? Olha, o ataque do Flamengo e o meio-campo que estava no banco do Flamengo ontem seria titular no Grêmio boa parte daquele jogador. Em todos os times. Em todos os times. E ontem, Giovani, um elogio, eu sou um dos poucos, talvez, não aqui na mesa, mas no contexto geral, que gosta do futebol do Fernandinho. Eu acho o Fernandinho um jogador interessante. Nada mais do que isso. Ele não é craque, não é o melhor jogador que tem. Mas tem uma dificuldade. Mas ontem ele se doou demais ao Grêmio. E o Grêmio precisa de jogadores assim também. Foi comovente a atuação dele. Olha, para o torcedor do Grêmio que odeia o Fernandinho, ele fez uma baita atuação. Jogador que se doa, pelo amor de Deus. O Fernandinho e eu acho que ele foi importante. O Fernandinho e o Bruno Cortez. Não, o Bruno Cortez jogou demais. O Fernandinho e o Bruno Cortez acabaram com a contratação mais cara do Flamengo, chamada Everton Ribeiro. Não jogou nada. E tentou. Nada. Graças ao Fernandinho. Teve uma chance de dentro da área, na pequena área, no segundo tempo. Deu um chutinho desse tamanho que o Léo pegou sem fazer muita força. Quem jogou muito bem foi o Diego, né? Que esse é craque. Jogou do mesmo nível que o Léo. Michel também. O Michel jogou um partidaço. O Michel fez o certo, né? O Diego, a gente tem que observar o seguinte, é bom jogador, mas
Ele é o sucessor do Roger, esse que jogou no Grêmio também. Já centraliza demais? Não só centralizar. Tocou, é uma boneca de vidro, é uma boneca de cristal. Bom, tá, isso é verdade. Tocou nele, ele já cai. E a arbitragem está marcando falta em todo lance. Em alguns lances que não foi falta, o seu Diego. O Roger que eu estou falando é o Roger que hoje é comentarista. Roger Flores. Que era a mesma coisa assim, era o mesmo estilo. Bom jogador, sem dúvida alguma, diferenciado, mas era uma boneca de vidro. Não podia tocar. E a arbitragem cai nessa onda. Caiu ontem quantas faltas, né, que não existiram e que o próprio árbitro interpretou com jogadores diferentes, como jogada normal, e sendo o Diego, Luan, num lance, no segundo tempo, ele sofre a falta, na minha opinião, o juiz não dá, e uma falta igualzinha, até menos falta no Diego. Diego. Então, se foram 2 critérios, realmente, o Diego, ele é meio, entre aspas, quando começou protegido. Aquele festival de cartão amarelo, eu pensei, o Grêmio vai começar, vai ter que dar uma mas segurada. Tem sabedoria, porque... né? É que o Michel fez uma coisa inteligente. Trocou com o né? Arthur. E ele foi trocando e ele caçou o Diego, né? O que ele fez com o Diego ontem, caçando ele, mas eu acho o Diego extra classe do futebol O Grêmio brasileiro. tem uma outra situação que favorece o Grêmio, que é o padrão de jogo, né? Encontrado. Hoje conversava com o João Goulart, que é preparador de físico e foi preparador do Inter até o final do ano passado. E o João dizia, o Rogerinho Dias, que é o preparador do Grêmio, tem um trabalho incrível, mas o Grêmio corre certo. Olha as linhas bem preparadas, sabe? A gente consegue entender, não tem o cara saindo da ponta direita para marcar lá na lateral esquerda, porque tem a cobertura do cara esquerdo. Então os espaços percorridos pelos jogadores do Grêmio, eles são menores. O Grêmio joga em alta intensidade, mas o Grêmio não precisa de um desgaste excessivo. Sim. Quem tem um desgaste excessivo, que é um caso a ser estudado, e o Renato já falou disso, é o Arthur. Porque o Arthur é um condutor de bola. Então o Arthur tem a bola, ele pode passar. Tá eu e o Diogo Rossi a 10 metros de distância, ele pode passar, perto. Ele vai andar 5 metros com a bola e depois ele entrega. Ele é passe curto, é jogador de futsal, dá o passe e abre. Isso ele desgasta. Mas é que essa levada de bola dele, fazendo um paralelo com o Luan, é uma levada de bola rápida. Sim. Ao contrário da levada do Luan. A levada do Luan é uma levada de bola devagar, mais lenta. Mas que ninguém tira dele. Entendeu? Mas ele protege muito bem. Protege, mas isso não está sendo assim. Ontem, por exemplo, ele fez isso. Na intermediária do Grêmio e armou um contra-ataque de novo, que foi complicado. Então isso o Renato tem que corrigir no Luan também. Se ele está preocupado em corrigir no Arthur, tem que corrigir no Luan. Mas o Arthur, acho que nem é uma questão de correção. É que o Arthur, até pela experiência, o Arthur não sabe se dosar. Foi isso que ontem disse o Renato. O Arthur, ele joga em alta intensidade desde o começo. Sabe, aquele cara, o famoso vai com muita sede ao pote. Assim, e é uma questão de experiência. O Luan, mas legal que a mesa está criticando o Luan e há pouco exaltou o Fernandinho. É uma coisa maravilhosa. Não critiquei o Luan. A ponta da mesa faz parte da mesa, esse rapaz. Não, eu elogiei o Fernandinho. Mas já está na ponta esquerda ali. Eu elogiei o Fernandinho e sei elogiar o Luan. Eu não vejo só características negativas no Luan. O Luan é um craque que vale 25 milhões. 25 milhões de euros. Mas o Luan, toda vez que o Grêmio joga, é criticado. Ontem o Luan foi o dono do jogo, ele segurou a bola quando precisava, ele comandou o Grêmio na frente, ele fez o gol. Se vocês olharem para a torcida, quando ele fez o gol, vocês olhem, agora prestem atenção. Eu acho que se enaltece o Luan demais nesse aspecto. Mas olha para a torcida do Flamengo atrás do gol quando ele fez o gol. Tem uns 200 caras que fazem assim, ó. Os caras, tipo assim, os caras sabem que daí vai sair alguma coisa. Uma bola no pé dele. Tá, a segunda ele errou, mas na primeira ele guardou. Se fosse ao contrário, talvez não tivesse. E ele errou a segunda porque o Fernandinho deu o passe atrás. Deu o passe atrás. Aí é que eu digo. Enalteceu o Luan não tem defeito nunca. Não, ele errou. Mas não é, ele errou, nunca. Mas o passe não foi bom. A culpa foi do Fernandinho. Também. O Fernandinho foi o culpado. Meu Deus do céu. A bola foi no pé pro Luan bater de primeira aquele lance. Ele errou. E ele errou porque ele quis Mas a bola veio atrás. Como é que ele vai bater de primeira? Ele é que atrás a bola. Vamos mostrar o lance. Pode mostrar o lance. Pode mostrar o lance. A bola tá para ele chegar na passada de bater de primeira. Ele que tenta dominar. Ele tenta dominar e atrasa. O Luan é o melhor jogador do Brasil e não serve. Vira ali pro jogo um pouquinho mais ali, Toninho, faz favor. Eu vi o jogo. Eu vi o jogo. Para ver o lance. Como o Luan tenta dominar uma bola que deveria ter batido de primeira. Sim, ele tenta dominar porque ela vem atrás dele. Mas atrás, tu vai ver aí, Diogo. Tá bom. É que o Luan é ruim, eu entendi isso agora, aprendi hoje aqui. Aí é o gol. Aí, ó. Ele tenta o passe. Agora a janelinha que ele dá no Márcio. Janelinha, fazia horas que eu não vi. Não é janelinha? É caneta. Caneta, janelinha. Não, é a mesma coisa. Mas meu tempo era janelinha. Eu sou velho, cara, então é janelinha. Pra mim é rolinho. Rolinha quando o cara... Aí é diferente, eu acho.
Mas foi um lance Marcado rápido. por 3 jogadores e ele faz o gol. 3. Agora o Márcio Araújo, ele tá ali só pra isso, e aí o treinador tem que ficar louco com ele. Ele tá ali só pra isso. E a não torcida do faz. Flamengo tem pavor do Márcio Araújo. Olha a cara dos caras atrás do gol ali. Ah, rapaz, essa foi boa. Agora, Esse a lance gente foi está falando fabuloso. do Léo aí, do nervosismo, é verdade, da inexperiência. Mas ele foi seguro nas intervenções, né? ele teve sempre bem colocado em todos os lances. Ele Tem uma sempre teve a cabeçada colocação. do Rafael Muito Vaz. bonita, inteligente a defesa. Ele não tentou, ele foi de mão trocada e tocou para escanteio. Se ele tenta defender, podia botar para dentro Essa do gol. bola foi espetacular também. Foi o chute mais perigoso, foi o caiu atrás lance dele. mais perigoso para Ela mim. caiu atrás dele? É. Rapidez, né? Ele girou já batendo. Esse jogador é muito bom, esse Everton. Bom jogador. Ele é Aí foi a subestimado pressão no no Flamengo. final do primeiro tempo, Sim, né? sim. O Flamengo deu em cima do... Deu um cerco. Ó, isso também é importante, ver que chega um jogador dando um carrinho e atrapalha, né? Agora ele foi mal naquela tentativa dele, quase botou o jogo dele fora, né? E Sim, o resultado sim. dele Na com o reposição. Damião. né? Mas hoje vai ser apresentado o Paulo Vitor. O Paulo Vitor chega para ser o reserva imediato e aí sobra Léo e o Bruno Grassi vai ter que voltar a estudar, né? Ah, eu também acho. Ali foi uma talvez indecisão. outro clube, Indecisão do Léo, né? Naquela bola. Sim. Não sei se está no compacto aí, o Tu Diogo. diz aquele lance errado dele? É, que não ele escapou vai- da mão dele. Outro não. cara que fez uma mas baita essa partida. defesa aí, Essa defesa foi muito. aí Ele foi muito inteligente. Tu vê que ele não. Ele tocou Ele esperou. É. Né? Se ele vai afoito, ele toma o gol. Outro que fez uma baita partida foi o Bruno Cortez. Né? Um dos muito melhores bem. jogos dele pelo Grêmio. Seguro, marcou muito bem o Everton. Toda a zaga do Grêmio jogou bem ontem, né? Olha aí, ó, a colocação dele. Aliás, Vê que não tem correu. cano. Aí, ó. Não tem Olha lá, cano, mas no domingo, né? A bola Ele demorou, bateu de tem primeira. razão, demorou, Claro, o demorou. jogo, não tem. Assim quando ele acerta, ele Mas erra. olha, Tudo bem, olha, tudo bem. olha a Deixa bola assim. na frente. Como Foi é que não atrás chutou? a bola pra ele. Ele tem perna direita. pelo amor Tudo de bem, Deus. tudo bem. Mas Luan não o. serve. Essa bola aí. Mas Vamos, não tem. Volta. Olha lá. Ele não é infalível, Rogério. Mas eu não estou dizendo isso. Quem está dizendo que é infalível é o Diogo. Não, Eu não eu- disse em nenhum momento Olha isso. lá, olha lá. Ele Ah, está sim. atrás da linha da bola. Olha onde está a bola. Está na passada dele. Tá, pode tocar. Toca. Abre aí. Olha lá. Ele Olha podia lá. ter chutado. Olha Podia lá. ter chutado. Olha a lá. velocidade. Pelo A bola amor de Deus. Tudo bem. Não, o que o erro O Luan dele... não serve, o Luan não serve. Não, o Agora erro você dele... tem que entender isso. Ele esperou botar no pé direito. Ele tinha que ter... Mas ele é um Tá jogador de explicado, pé se tivesse direito. acertado esse lance, já tava na Europa, pronto. É isso. A janela tá aberta. Ainda bem que ele não... Pensou? Ah, mas é só assim? É só assim? Tô brincando, gente, é brincadeira. Aí, ó. E aí o- Mas aí a bola não era uma escapou, injustiça. O Damião não jogou nada. Não é nem injustiça só pelo Léo. Pelo Damião, que não jogou nada e ia fazer um gol sem querer. E ele Aliás, tinha dito na entrevista que ontem ele só tinha sem sorte. querer pro Damião fazer gol. E o Damião disse que Porque tem sorte contra o querendo... Grêmio. Tá, não jogou nada o Damião, né? Mas Mas ele eu a acho- bola não chegou pra ele, É, né? que eu ia dizer. A bola não chegou A pra bola ele. chegou em dois lances para Mas ele. aí nós Mas é muito precário. voltamos naquilo que o Bavaresco falou há pouco ali. O Flamengo estava bagunçado. O Flamengo não esperava encontrar o Grêmio do jeito que encontrou. E aí a bola não chega pro Damião, tem uma série de coisas, mas não só por demérito. Sim, não, claro, Tanto que o perigo de gol do Flamengo são dois lances. Um que é uma Escanteio. lance... Não, mas principalmente ali, um escanteio, bola parada, 3 então. O lance individual ali do Everton, que pegou no travessão, e a outra que foi proporcionada, que nem é lance de gol do Flamengo, né? Pelo lance do Léo Sim, com o Damião. não Ou teria seja, acontecido. O Grêmio teve muito mérito de meio que bagunçar a forma. O Flamengo teve que procurar alternativas que não estava acostumado. Quem para mim não foi legal ontem, até porque também ficou isolado, o Grêmio ficou mais atrás, tudo isso é verdade, mas é que eu sempre acho que ele pode ter uma outra movimentação. Mas numa ontem, situação olha, o dessa. Mas ele Renato, depende ele- desse estilo de jogo. Não, mas ele Rogério. tirou Ontem era- umas 4 ou 5 bolas de cabeça. Ele tirou. Foram 7. Assim, não. Viu? Sete. Já foi mais. Sim, mas foram aí 7. ele recompõe na Não, mas defesa. aí foi ajuda. importante. Claro. Não, Mas é que lá porque ele é também- alto. aí- Não, Mas foram Rogério, construídas tô poucas dizendo- jogadas. Sim, é Rogério. isso que eu estou dizendo, fazendo essa ressalva. É. Mas eu não estou dizendo, ali Não. é uma obrigação de composição num Sim, não, que eu escanteio, quero dizer numa que o falta Renato lateral. manteve ele por essa qualidade Pela que ele defensiva. tem. É isso que eu quero dizer. bom. Não foi um erro do Renato Mas- deixar um jogador Mas ninguém que está estava jogando dizendo o contrário. Eu só estou dizendo que quando o Grêmio Ah, tem sim, que jogar sim, sim. mais recuado, mais ele tem fechado, dificuldade. ele tem imensa Porque dificuldade. ele não é veloz. Não, e ele não é um jogador de fazer esse combate lá no Sim. zagueiro. Centroavante, né? Ah. Tem características E o diferentes. Kahneman tá fora quando a Ponte Preta, né? Tomou o terceiro amarelo. Assim como, por exemplo, o Guerreiro é muito mais. Se eu fazer um trocadilho, Guerreiro
do que o Damião na saída de bola. Morde demais. Aí Além de ser mais jogador. Não, digo assim. Essa foi uma vantagem que a gente não pode também esquecer no jogo de ontem. Não, mas o Grêmio não teve o Pedro Rocha. Com ele talvez tivesse sido diferente. Mas o Guerreiro é mais importante para o Flamengo. Mas o não Guerreiro tirando ontem, a importância do Pedro o Guerreiro Rocha ontem teria sido o que fez o Lucas Barros. A bola não chegava. Vamos pegar assim, quantas vezes a bola chegou. Mais, é isso que o Barbaresco disse. Mas aí tem a vantagem de uma bola parada, de jogada de cabeça. Arma para os outros. O Damião fez um lance armado que apareceu ali de calcanhar, que eu acho que foi pro Diego. Ou quem é que tentou? Não, Everton Ribeiro, eu acho. Que chutou para fora. O próprio Everton Ribeiro teve a pior partida dele desde que ele chegou no campo. Graças ao Grêmio. Aí sim, foi muito bem. Vamos atender os nossos telespectadores que estão participando pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp 999-8177. Mas antes, lembrando para vocês que implante dentário é com a Big Odonto. Você conta com excelentes especialistas. São 7 anos de experiência comprovada. Ligue agora. Big Odonto em 2 endereços. Viamão, telefone 3046-3660 e Canoas, telefone 3428-4332. Volte a sorrir com a Big Odonto. Ô Diogo, como é que tá de Face aí ou vamos aqui de WhatsApp? No Face tem o Luiz Carlos Fraga dizendo parabéns pelo programa. O Ismael Sutili dizendo Dali Grêmio. E o João Wagner dizendo Luan não é tudo isso não. Acredito que ele coloca aqui sem uma vírgula, mas acredito que é assim, ó. O Luan não é tudo isso, não é bom jogador. Me parece esse o discurso dele por aqui. Não, João mas Wagner. A vírgula seja depois. O Luan não é tudo isso não. É bom jogador. É bom jogador. Pode ser também. Eu acho o Luan craque. Para mim, como é que é a história da vírgula aquela? Irás, voltarás, nunca morrerás, né? Quem ia para a guerra. E aí como é que faz? Irás... Voltarás nunca. Morrerás. Depende como... Mas isso aí acontece hoje com o maldito ou bendito corretor ortográfico do WhatsApp. Acontece. Já contei aqui várias vezes, né? O amigo que a namorada se sentindo gorda. Hoje eu começo a academia. Ainda. Aí mandou recado, amor, não esquece, hoje eu volto mais tarde que eu começo a academia. O cara, ok, bujão. E não era ser ok, beijão. A mulher já complexada, que mulher tem essas coisas, né? Às vezes a mulher olha assim, o cara tá 30 quilos acima do peso, acha, pô, tô legal, fiquei em forma de novo. E a mulher, qualquer coisinha, acha que tá gordo. O André Careca, nosso corte. Porque tem algumas, né? Eu tenho um amigo que, não vou dizer, não, agora já foi. Eu tenho um amigo que geralmente a mulher dele tem razão quando diz que tá gorda, mas... O André Caran, que é do nosso corte, do Switch, ele disse que o João é o nosso câmera, está em Recife. E é ele que está participando conosco, o João Wagner. O nosso câmera aqui está em Recife. Isso. Que beleza. E hoje nós estamos aqui com o Toninho. Cuidado com os tubarões. E com, como é o nome do substituto do João? Edilson. O Edilson está aqui, são os nossos câmeras. O João está... Parecido com o Douglas Grolli, Recife, né? Recife, ô João. Hein? O Edilson parece o Douglas Grolli. Né? Joga mais. Eu botei no Cartola, falar em Grolli, uma dupla de zaga com Grolli e Thiago Heleno. Pô, não tinha como dar certo. Parabéns. Acreditando. Forçou, né, velho? É o primeiro cara que tá devendo o Cartola. Sendo negativo. Essa aí foi forte. O Clóvis do Sarandi diz aqui, boa tarde. Bagé sempre bem informado. Gostaria de saber quando joga o Arroio. Diz o Clóvis do Sarandi. O Arroio está num período ainda de, dá para dizer, recondicionamento físico, né? Ele está se adaptando a toda a realidade de treino do Grêmio. Hoje é dia 14, né? Isso, tem 6 dias. Vai para quê? Agosto, final de agosto. A informação que eu tenho sobre o Arroio... 30, 40 dias, né? É que ele só vai jogar na Libertadores. Antes disso, ele não vai jogar. Não vai ter condições físicas. Mas que Libertadores? Só quando o Godoy Cruz. Dia 9. Esse é o primeiro jogo dele. Tanto tempo. Só tem um detalhe, o Grêmio tem 6 dias para inscrever o Arroio. Até conversei com o Dr. Gabriel Vieira, que é... Não, mas que ele vai estar no BID, eu ouvi falar dia 2 de agosto, não é isso? É que ele tem que estar no BID até o próximo dia 20, né? Que é quando fecha a janela de chegadas do mercado. Entendi, é verdade. Então ele tem que estar... Tem nada a ver 2 é para a inscrição da Libertadores, isso. Ele tem 6 dias para aparecer no BID. O Grêmio diz que não tem nenhum problema para inscrever. Ele vai conseguir inscrever sem problema nenhum. É que tem muitos torcedores preocupados porque o tempo está passando. Só que esse problema não vai haver nenhum problema para inscrever ele. Muito bem. Com o Banrisul Digital, você está sempre conectado. Confira aí. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital.
Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. É isso aí. Banrisul Digital, você estará conectado sempre. Quem manda aqui um WhatsApp é o Lucas. Será que vocês também acreditam em Papai Noel? O Renato tudo bem, porque os outros sempre acham os gols e o Grêmio dele nunca acha. Agora só olhem quantas o Corinthians vai jogar em São Paulo a partir de sábado, até setembro. E as fora. Vejam com quem. Esse páreo já correu, gente. E mais, a tendência é aumentar a diferença dele, Corinthians, para o segundo. Pondera o Lucas aqui. Será? Eu até estava conversando com o Bavaresco aqui agora. A sequência do Grêmio... A sequência do Grêmio eu acho boa. É boa. É difícil o jogo com a Ponte Preta, porque todos, aquela que a gente já falou aqui. Aí Vitória. Mas depois tem 2 jogos. Vamos combinar o seguinte: São Paulo não está jogando nada. Isso. Se o Grêmio jogar um pouquinho, vai ganhar fácil. E do Vitória é a mesma coisa, é um time muito ruim. Entendeu? Então eu não vejo assim, acho a sequência do Grêmio boa. Então, mas tudo bem, mas eu tenho que falar antes, se eu falar depois eu gosto. A sequência do Corinthians eu acho o jogo difícil com a Ponte Preta, acabei de dizer. O jogo em casa, os 2 fora do Grêmio, é muito mais difícil. A Ponte Preta não tomou uma chinelada em casa agora? Não sei, agora? Rogério. Mas é pela circunstância do jogo. Do Bahia. Do Bahia. Não marca 3 jogos. É que o futebol é assim, né? Mas enfim, mas eu acho que o Grêmio tem a obrigação de ganhar, não tem essa. Mas aí já mostra uma tendência. Claro. Se é um jogo, por exemplo, Grêmio e Avaí, está fora da curva. Sim. Com certeza. Agora, se são 3 jogos... O Grêmio também vinha de 3 jogos, né, sem perder, sem vencer, né? Mas aí o Flamengo. Tinha o time misto, né? Time misto, né? Contra o Palmeiras, exatamente. Agora, a sequência do Corinthians nesses 3 jogos, assim como a do Grêmio, são Atlético Paranaense em casa, Avaí e Fluminense fora. Fluminense fora eu não considero um jogo jogado. É mais difícil que Grêmio e São Paulo. Avaí é a mesma coisa que Grêmio e Vitória. Mas o Fluminense sim, claro, não, mesmo nível. Só que eu acho o Fluminense melhor. Mas olha onde está o Fluminense aí, não, mas tabela, é melhor que o São Paulo. Mas tá lá Bom, mas é que o São Paulo está abaixo do Fluminense. É isso que eu estou falando. Mas o Fluminense está pertinho, está lindeiro ali. Não. O Fluminense tem 17 pontos, o São Paulo tem 10. Gente, esqueça um pouco. Mas dá uma olhada qual é a posição. Não, um está no rebaixamento, outro está no meio da tabela. Tudo bem, mas 17 para 12 são 5 pontos. O Grêmio está 10 do Corinthians. Gente, esqueça um pouco essa tabela. Eu estou comparando as adversários. Não, nem vejo a tabela. É isso que eu estou falando. Não, mas o Fluminense também não está isso aí. É isso que eu estou te falando. Mas o São Paulo esse time de guri do Fluminense aí, o Abel não vai chegar a lugar algum. Ele ainda perdeu o garoto. Perdeu uma série não estou elogiando o Fluminense. Eu acho que o Fluminense é melhor do que... Esqueça um pouquinho a tabela. O Corinthians vai começar a derrapar, gente. Não, mas vai começar a derrapar, começar a derrapar. Mas nós estamos dizendo isso há 6 rodadas do Corinthians. É impossível manter esse aproveitamento. Vocês me desculpem. Eu também acho. Não. Impossível. É impossível. Tá bom, mas se diminuir 10% esse aproveitamento, o Corinthians está disparado ainda. Você sabe quanto dá? O Corinthians tem 3 derrotas de vantagem. Se o Corinthians perder 3 e o Grêmio ganhar 3, o Corinthians ainda fica... Mas essa conta aí tem que levar em consideração o seguinte: o Corinthians ganhou do Grêmio aqui, né? É impossível o Grêmio... É impossível o Grêmio ganhar do Corinthians. Mas ainda faltam 7 Aí não é uma derrota, é 2. Mas, Bavaresco, tu desconta 2 em uma. Tudo bem, mas aí nós estamos falando só do confronto direto. O Corinthians tem que continuar perdendo e o Grêmio tem que continuar ganhando. Aí eu te dou o Flamengo. Não é tão simples. Eu até acho que possa acontecer. Essa campanha do Grêmio, ganhando do Flamengo... Eu não estou nem falando do Grêmio, eu estou falando do A campanha do Grêmio é muito boa, gente. A campanha do Grêmio é muito boa. Sim, mas eu não vejo... Mas e aí? É que a do Corinthians é extraterrestre. Tá, mas e daí? A do Corinthians nós estamos falando mas eu não vejo... Eu acho que o Corinthians não se mantém. Tá tudo bem, mas quanto não é tem que menos se manter? Difícil. É impossível. Eu acho que não é isso que eu tô falando, agora falamos a mesma língua. Eu acho que não é mas tão nós falamos na abertura. Olha, o Flamengo não encarou o Corinthians. Tem 2 jogos com o Flamengo. Tem mais um jogo contra o Grêmio. Tem mais um jogo contra o Santos. Tem Santos na Vila. Olha quanta gente tem. Tem mais um Palmeiras. Estamos falando dos clubes que estão na volta ali do Corinthians. Agora, claro que o Corinthians teria que viver uma sequência muito ruim que ainda não viveu. A tese do Renato é a mesma que eu tenho. Não é difícil o Grêmio ganhar 3, 4 seguidos. Agora imagina o difícil é o Corinthians perder 3, 4 seguidos. Agora imagina Corinthians e Palmeiras. Tá. O Cuca pode até lá no retorno achar o time do Palmeiras que ele não achou ainda. Sim. Agora o Corinthians foi na arena do Palmeiras. Ganhou com torcida única do Palmeiras.
Agora, no segundo turno, mesmo que o Cuca ache, o time do Palmeiras vão jogar lá no Itaquerão. Torcida única do Corinthians. A minha tese é a mesma do Renato. Se o Corinthians perder, essa é a minha tese. Depois vocês me cobrem se eu tô louco, ou se é desejo, ou se... Entendeu? Se o Corinthians, quando ele perder, ele vai perder mais que um. Pode ser. Eu te digo assim, ó, assim duas, como 3. O Grêmio deu essa gaguejada contra o Avaí que ninguém esperava, vai ter um Avaí no caminho do Corinthians. Vale um café, se você quiser. O Corinthians não perde 3 seguidas. Mas pode perder 2. 3 seguidas pode perder 2. Tá, não pode perder 2. É um padrão de jogo. Não, pelo seguinte, mas você sabe quantas partidas, você sabe em quantas partidas o Corinthians saiu atrás nesse campeonato? Nenhuma. Mas então, é isso que eu tô dizendo. Mas uma vai sair perdendo. E aí qual é a reação do Corinthians? Aí nós vamos saber. Então. Mas aí nós vamos saber. Mas tô falando, mas eu tenho que dizer antes, né? Eu acho que não se sustenta esse maneira que não se sabe de uma maneira ou de outra. Tem um monte de coisa que tem que dizer antes. O que nós estamos avaliando é uma sequência. O porquê que o Corinthians te leva a acreditar que ele vai perder 4 seguidas? Não é a tendência. Não tem base. Tem que sair da curva. Não, mas eu tô falando em estatística, não tô falando em mas estatística só serve para justificar, Palmeiras. Era a mesma coisa que a gente estava falando agora. Eu acho que... A posse de bola do Corinthians do Palmeiras. O Palmeiras amassou o Corinthians. O Corinthians só ganhou. Sem falar em tendência e é difícil, não é possível. Vamos falar de futebol. Vocês já viram alguém ter esse aproveitamento? Não. Mas pode continuar, não tem problema. Eu acho que não pode. Não, pode. Eu acho que não pode. Eu acho que não. Nem o Barcelona. Vai ter um desgaste. Vai ter uma situação. O que eu digo, Diogo, é que mesmo que caia... Os outros também vão... Os outros também estão... Tem alguém mais estável que o Corinthians nesse campeonato? Não. Ninguém mais estável que o Corinthians, mas a campanha do Grêmio é muito boa. Mas tem 10 pontos de diferença, eu não quero tirar o mérito do Corinthians. Eu acho que isso aqui reforça mais. Olha só. É muito boa a campanha do Grêmio. Todo mundo concorda. E mesmo assim o Corinthians tem 10 pontos. Mas aí tá. Eu não quero tirar o mérito do Corinthians. Eu faço das minhas palavras que o Renato já utilizou. Não tiro os méritos do Corinthians. Mas vamos fazer um cálculo, uma análise bem rápida. O Grêmio jogou 2 dos 3 jogos que o Corinthians tem à frente com o time reserva. O Corinthians não jogou nenhum jogo com o time reserva. Perfeito. O Grêmio perdeu vários jogadores em algumas partidas que jogou com titulares. O Corinthians ainda não perdeu jogadores. Para o próximo jogo, o Corinthians já perdeu 2. 2. Pablo, que é um zagueiro muito importante, ao lado do Balbuena, e não tem reposição. E Rodriguinho, que é um construtor de jogo ao lado do Jadson. Então já não tem reposição. Jadson que não jogou também em algumas partidas do Corinthians. Sim, mas aí o Marquinhos Gabriel... que a partida aqui em Porto Alegre, o Jadson não jogou. Gabriel. Fez o gol. Não, o Jadson jogou. Quem não jogou foi o Gabriel. Jogou o Paulo Roberto. Qual foi o jogo que o Jadson não jogou? Foi antes, ele voltou contra o Grêmio. É isso aí. Lá vem ele com a pergunta do Zé Alves. Não, que eu tinha que mas é que é um jogador. Não, mas ele vinha sem jogar horas, tu tem razão. Ele agora e é um dos principais jogadores do Corinthians. Mas o principal jogador do Corinthians se chama Jô. Jô? Esse é o Casinho, substituto dele. Se esse aí não jogar, é como tu tirar o Lucas Barros e botar o Jael. Não, mas acabamos de falar na situação do Lucas Barros. Se não chegar a bola pro Jô, ele também não vai fazer. Mas ele segura... ele foi muito importante no jogo contra o Palmeiras. Mas ele é importante que nem o Lucas Barros. Se tu botar o Jael no lugar do Lucas Barros, ele vai fazer pior do que o Lucas Barros faz. Agora, a janela... Eu concordo com tudo isso. Eu só estou dizendo que eu não posso ter o Jô como a base do time do Corinthians. Não, mas ele é importantíssimo. Ele é o único que não tem sentido. No segundo turno, quando o Corinthians começar a despencar, vocês me cobrem. A janela... Mas ninguém quer te fazer cobrança, Nelson. Não é, gente. Nós estamos analisando... Quem vive de cobrança é o Serasa. É impossível. Esse comportamento do Corinthians que é fora da curva. Quantas rodadas nós estamos? 13. Faltam 5. 13 rodadas. Nós já temos 1/3 do campeonato, certo? Isso. 1/3 do campeonato. O Corinthians teria que despencar e muito. Não. E os outros subir e não despencar mais. A cada 2 jogos... alternância os outros também. Se o Grêmio mantiver a sua excelente média e o Corinthians despencar... Mas é que assim, Nelson... Mas olha eu acho que despencar... Só tem um detalhe. Mas aí tu quer que o Grêmio continue e o Corinthians regrida total. Não, mas o detalhe é o seguinte... Mas é só... Não, mas tem detalhe. Então não vou mais assistir o campeonato, acabou, nem começou. Não, mas não está sendo dito isso, senhores. Só que eu não vou mudar a minha opinião que eu tenho sobre vocês como pessoas inteligentes. Então não se façam o contrário.
Ninguém está dizendo que não pode acontecer. Pode, mas espera aí. Se eu tenho um time que em 13 jogos ganhou 11, por que de uma hora para outra ele vai começar a perder? Mas é isso que eu estou destacando. Porque é justo pela mesma tese do Benhur. A tese do Benhur está mais perto de perder. Mas ele vai perder. Ele vai perder 2, vai perder 3. Mas olha aqui, ó, a matemática para o Corinthians perder o título e ser uma catástrofe. O Corinthians tem que querer perder. E o técnico do Corinthians não chama Celso Roth. Eu ia dar esse exemplo agora. Faltando 18 rodadas, ou melhor, 19 rodadas, o Grêmio, aliás, 18, porque foi na primeira do segundo turno. O Grêmio tinha 13. Mas aí nós vamos discutir inteligência de novo. Mas 15 do segundo que foi o campeão. Do terceiro que foi o campeão, que era o São Paulo. O São Paulo era 13 pro segundo e 15 pro terceiro. Que era o São Paulo. E quem é que foi campeão? São Paulo. Que era o terceiro. E que na última rodada já tinha 3 pontos de vantagem. 2 ou 3. Muricy, né? Agora tem um detalhe. Que ano foi isso? 2008. Agora a matemática do Corinthians é tão... O Grêmio virou com 41 pontos o primeiro turno, né? E o segundo colocar, aliás, o segundo, eu não sei se era o Flamengo, e o terceiro era o Essa matemática São Paulo. Aí, o Bavaresco, nunca vai acontecer de novo, porque o Grêmio tinha 15 do São Paulo e terminou 11 atrás. Não, terminou 11. Terminou 11 atrás? Não. O Grêmio perdeu na última rodada, o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro. Tinha 15 e terminou 3. Terminou 2 atrás, se não me engano, porque o Grêmio chegou o Goiás vendeu o mando de campo. Vendeu o mando de campo. Mas foi ultrapassado. Acho que não vai acontecer. Vocês acham que foi uma coisa normal isso? Não, foi anormal. Simplesmente anormal. Foi anormal. Em 2009 aconteceu mas também. Mas a matemática... A matemática desse campeonato... 2009 aconteceu. A matemática desse campeonato é 2012 aconteceu. O Atlético Mineiro era o Corinthians da época e perdeu. Para acontecer o anormal de 2008... Tem que acontecer uma matemática... De 2009 e de 2012. Bem simples. O Atlético que ganhou em 2011... que ganhou o primeiro turno simbólico, não tinha. 12. Tá, mas não tinha essa vantagem toda. Não tinha. Ele tinha, não tinha. Não, pro segundo não. Eu tô falando o número de pontos. Tá, o número de pontos era parecido. Mas tudo bem, mas o número de pontos, a diferença, para ser ultrapassado eu tenho que considerar a diferença. Não, mas tem que ver quem foi que ultrapassou. Só um pouquinho. Eu não sei se o ultrapassou não tinha 10 atrás. Mas o que eu estou dizendo... Não, é isso que eu estou te falando. Não tinha esses 10. É isso que eu estou levantando. Mas 2008 tinha e 2009 também. Mas é que a diferença era 11 pontos. Nós falamos. Um deles era o Celso Roth. A matemática o Celso Roth, se tu dá um anão para cuidar, ele vira jogador de basquete. Não tem como. A matemática desse ano é a seguinte. O Corinthians tem 10 pontos na frente do Grêmio. Faltam 25 jogos. Vamos fazer uma conta rápida. A cada 2 jogos, o Corinthians tem que perder 1 ponto. Certo. Para entregar para o Grêmio o título. E o Grêmio? E o Grêmio tem que fazer sempre 3. Não. Claro. O campeonato é decidido. Tem que perder um só. Não tá decidido. O campeonato vai ser no conjunto de 5 jogos, ninguém o Grêmio vai se entregar. O Grêmio só ganha... tem uma realidade. Sim, tá. A única coisa, 15 jogos, tá? A única coisa. No conjunto de 5 jogos, que o Grêmio pode ser campeão. No conjunto de 5 jogos, o Grêmio perde 2 e ganha 3. E o Corinthians ganha 2 e perde 3. Em 3, quer dizer, em 15 jogos, o Grêmio está na frente do Corinthians. Mas tem um outro. Não, ainda seguirá atrás. Não, mas seguirá atrás. Foi 15 jogos. Tá, mas em 5 jogos... Eu tô dando um exemplo assim pra... Em 5 jogos, o Corinthians tem que perder 3? Não. Isso. Sim. A matemática dele é essa. O Grêmio ainda pode perder 2 de cada 5 jogos. Não, desde que o Corinthians perde, pra mim 3. Agora aqui pro telespectador que de 5 jogos o Corinthians tem que perder 3. Dei um exemplo de como é possível, não precisa 25 rodadas. Pode acontecer em 15. Mas aí tu quer que o Corinthians, é o que eu estou dizendo pro Nelson aqui. Aí tem que ter uma catástrofe no time do Corinthians. Mas tem uma outra coisa que nós temos que considerar. De 5 jogos perder 3. Como é que os matemáticos do futebol eles trabalham? Eles trabalham em cima de várias probabilidades, mas dentro de uma... Análise combinatória. Não, mas dentro de uma realidade. O Corinthians, senhores, ele não tem mais nada para disputar. Isso aí. Então o Corinthians, ele não vai perder o tesão. Não. Ele está focado ali. Ele vai todo dia, para que ele saiu com a namorada, ele vai tomar banho, ele vai se vestir com a melhor roupa. Probabilidade de lesões é menor. Exatamente, tem desgaste e tem foco. O próprio Grêmio, o Flamengo, por que eu acho que o Flamengo pode crescer? Porque tem o mesmo problema, a mesma vantagem do Corinthians de não estar numa Libertadores. Eu também acho. Então, mas eu não falei do Grêmio, eu tô falando não do Grêmio, eu tô falando do segundo. Perfeita análise. O que eu estou dizendo é que isso, ele gera o desgaste emocional e físico. Tem jogador que vai machucar, tem jogador que vai desgastar. Mas se tu tá achando então tem que pensar esse bolo todo. Se tu tá achando a análise do Bagé é perfeita porque pelo diferencial que o Corinthians tem em relação aos outros times, porque o Corinthians só disputa o campeonato brasileiro. Porém, então é possível. Porém, a Libertadores do Palmeiras pode terminar na outra semana.
A Libertadores pro Grêmio pode terminar também semana que vem. Mas o Palmeiras nem se acha em campo, só um pouquinho, gente. Não é a realidade. Só um pouquinho, gente. É julho e o Corinthians tem um time, o Palmeiras não. Tá bom. Tá, o Corinthians, no momento, O só tem o Palmeiras não Campeonato tem time, Brasileiro. como tá lembrando o Diego Rossi. E é verdade. Nós estamos falando de um time formado. O Grêmio tem time, Tá o ótimo, Flamengo lindo, não. maravilhoso. Não, o Palmeiras Só que eu não é continuo- adversário, só o eu Flamengo vou e o bater- Grêmio. Ó, eu vou bater pé. E talvez o o Corinthians Santos. tem um aproveitamento anormal. Você tem Certo. que concordar comigo. Mas certo. Hoje, Que é o possível Corinthians disputa o Campeonato Brasileiro apenas. Não disputa a Libertadores e não disputa a Copa do Brasil. Da Disputa com o Sul-Americana. time misto sul-americano. E por que ele cairia, então? Tá? Porque eu acho Tu que tá nos ajudando. Claro, por que Sim, ele cairia? tu só Por que tá ele dando os cairia de argumentos que padrão? nós damos. estes são... Deus, tu vai chegar Só um no mesmo pouquinho. lugar. Não tô Mas te assim, ó, entendendo. assim como o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians no segundo turno, não vai ter Libertadores mais provavelmente. É um clássico. Tá, mas foi o que eu acabei, eu falei Tá? isso aqui. Tu tem dois jogos contra o Flamengo que também já não tem mais Mas eu já Libertadores. disse isso, o Cuca pode até achar Mas o time o do Palmeiras. mas não achou ainda. Mas E não o Corinthians já achou. É, O e vai Alexandre enfrentar Matos. o Corinthians É? dentro do Taquerão. O Alexandre lotado Matos. E vocês acham que estão impossível? O diretor do Palmeiras. Mas aí que tá. Impossível, Nós nós estamos falamos discutindo tendência. o sexo dos anjos, porque nós estamos Exato. discutindo algo que não foi dito. Nós não estamos dizendo que é impossível. Eu até acredito que o Grêmio, baseado no que o Renato ontem para mim foi muito bem na coletiva. É claro que o Grêmio tem condição de ser campeão. Claro, Só que não o pode Grêmio dizer que está não, jogando. Se o Grêmio tiver a condição que tem hoje de ir à frente na Libertadores, o Grêmio em algum momento vai ter que preservar, ou tem jogador que vai sentir. Nós estamos baseados nisso. Nós não estamos dizendo que está definido o campeonato. É que é muito difícil por todas essas situações, sendo que o Corinthians tem um time pronto, Ajustadinho. assim como o Grêmio. Mas, por exemplo, o Flamengo está se encontrando, ontem já bateu cabeça contra o Grêmio, o Palmeiras está totalmente se encontrado. Então, os caras que estão perto do Corinthians, não à toa quem tem chance é o Grêmio, que é o que está mais perto. Então, Só que o Grêmio ali na frente vai ter que se dividido. preocupar com isso é verdade. Quando o Grêmio, Isso é verdade. Só que quando o Grêmio for Acho que, encarar o eu acho Santos... que essa encruzilhada do Grêmio pode ajudar muito com isso. Muito. Claro, eu claro, acho que com eu acho a certeza. única Tu coisa. também acha? Eu só não acho Eu que acho que ele vai, dependendo, vai ter um momento. Eu só não acho que está decidido, porque eu acho que o Flamengo, apesar do Eu tropeço também de acho que ontem, não tá de ter ido decidido. mal ontem, por méritos do Grêmio, o Flamengo ele tem a mesma vantagem do Corinthians. Então ele tem jogadores. Tem bons jogadores. Então, e ainda não jogou com o Corinthians, também é uma vantagem. E o Flamengo não tá jogou bem na ainda. Copa do Tem dois Brasil, jogos. Entendeu? Ele Mas tem é por isso que 20 eu acredito no que o Renato disse. Eu só acho É? que vai acontecer do Corinthians dar uma derrapada Ah, eu com também- times é isso que eu menores tô também. dizendo, mas foi Ele isso não vai ser só o enfrentamento com o Grêmio e que contra o hoje é Flamengo. mais improvável que isso aconteça. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Futebol, gente, isso é futebol. É Isso é improvável. Mas futebol. É futebol, em mas 2008. Futebol é imponderável. Mas Em 2008. Mas tu tem que ir por uma tendência. Qual é a tendência hoje? Pode cair? É improvável. É improvável. A tendência Mas é hoje assim. mostra essa Em 2008 improbabilidade. terminou o primeiro turno, todo mundo dizendo isso. Aí diz assim, agora o Grêmio vai jogar com o São Paulo no Olímpico e agora nós vamos ver. Daí o Grêmio ganhou com um gol do Peré, pegou na Impedido. orelha do Peré. É ou não é? Tava impedido. Tá, aí o que aconteceu? Aí o Grêmio foi indo, foi se mantendo na frente, mais ou menos, e aí teve um divisor de águas. Pode acontecer, não estou dizendo que vai Figueirense em acontecer. casa. Não. O pior foi contra o Vitória. O Grêmio estava ganhando o jogo. O Vitória empatou, o Grêmio virou 2-1. No final do primeiro tempo, acho que alguém, não me lembro se foi o William Magrão, o Grêmio sofre um empate, o cara se machuca, o Grêmio ficou com 10, aí tomou 4, se não me engano. Do Sim, Vitória. mas aqui e aquele... no Olímpico o Não, Grêmio tá, perdeu pro mas, Figueirense. mas agora o Grêmio perdeu pro Havaí, não quer dizer que está fora. Mas ali- O mas divisor ali de foi águas imponderável. foi o jogo do Vitória, que o Grêmio teve ganhando fora A e questão- entregou e tomou 4. Ali, dali desandou a maionese. A questão é Mas que era nós porque estamos, eles nós estamos esperando que aconteça um É o Havaí. divisor de águas. Sim, Nós estamos esperando que aconteça um Havaí na vida do Corinthians e ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Mas é mais Nós estamos improvável esperando. com o Corinthians. Tudo bem, Eu mas concordo nós estamos contigo, tô esperando. concordando. Mas ainda não aconteceu. E nós estamos há algumas rodadas esperando que Mas o aconteça um turno Havaí não na vida do terminou. Corinthians. Só não vamos esperar a erro de arbitragem, né? Não. Não dá pra esperar a O erro de único erro de arbitragem. arbitragem que houve foi já teve, desmerecendo o já teve. Corinthians. O Corinthians sofreu com a arbitragem mais do que foi Já com teve. Não, A Copa do Corinthians já foi. Aí nós vamos entrar... Contra o Grêmio, A Copa do Corinthians contra foi. o Grêmio, teve um pênalti que foi pênalti e o juiz deu. Ele poderia não ter dado, se fosse essa coisa. é verdade. E ele deu, aí foi demérito do Grêmio, que não soube fazer o gol, mas o cara deu. Pessoal, que tal para relaxar final de semana, programar uma viagem em família ou até mesmo com os amigos? O Turismo Sesc proporciona o descanso, o lazer, além de estimular o conhecimento histórico, cultural, social e ambiental dos atrativos visitados. Confira os pacotes turísticos disponíveis em sesc-rs.com.br. Que tal? Né? Programe uma viagem em família ou até mesmo com os amigos. Vamos à mensagem da Sam Motors. Aliás, estivemos na quarta-feira, né, Alex Bagé? Que noite maravilhosa. Que noite. Olha, reencontrando amigos, reencontrando
colegas de profissão, ex-colegas de veículos de comunicação, gente muito bonita. O pessoal lá do Jefferson Fristenal na Sam Motors é espetacular, fizeram uma recepção para essa nova marca da Sam Motors, a Lifan, né? Trazendo para o Rio Grande do Sul. A recepção foi toda, as recepcionistas como prendas, os gaúchos, tiver muito bonito, muito bonito. Vamos à mensagem então da Sam Motors Lifan e nós continuamos aqui. Pense em uma concessionária com experiência em vendas e pós-vendas. Com uma marca forte, onde design, tecnologia, segurança, conforto e desempenho são conceitos chaves. Pense em uma concessionária com transparência nas negociações e facilidades na hora de comprar um carro. Essa concessionária é a Lifan Sam Motors. Um novo tempo, uma nova concessionária pensada em você. Ipiranga 7090, Lifan Sam Motors. Aqui nós estamos com o nosso amigo Sidney de Jesus, grande Cid, sempre na audiência, parabéns pelo programa, abraço ao pessoal da bancada, forte abraço aí, Cid, grande amigo nosso. Um colorado defendendo o Grêmio e falando que o Fluminense vai ser perigoso contra o Grêmio. O de azul só falta falar que o Corinthians vai cair para B. O melhor time do campeonato é o que está em segundo a 10 pontos do primeiro, diz o Cláudio de Gravataí. Uma corneta legal do Cláudio aqui. Eu só não sei quem é o colorado defendendo o Grêmio, né? Quem é o azul defendendo o Colorado contra o Corinthians, mas a corrente tá legal. Diogo, aqui no Facebook o Charão Marcos Vinícius diz o seguinte: o Luan é craque, é um jogador diferenciado, fará muita falta ao Grêmio, ele é o cérebro do Grêmio, joga muito. Francisco Juba, o Campeonato Brasileiro é muito longo, muitas mudanças vão ocorrer. Os treinadores dos clubes vão estudar mais o Corinthians. Anulando o Jadson, o time não joga. Um forte abraço. A Fátima Rejane Rocha. Bom programa, assistindo de Floripa, matando a saudade de ouvir notícias do meu Grêmio. Manda ela aqui, participando conosco no Facebook, a transmissão que a gente faz ali do Virando o Jogo. E aí pedir sempre para os nossos amigos aqui que tenham os amigos, os parentes, que lembrem que a TVU está na internet, né? Nas plataformas da Bagé lembrou que ele queria lembrar para twittar. Lembrei. Acabei de ler o teu tweet aqui. Posse de bola não altera o placar, é isso? É que está muito mimimi de estatística, senhores. A estatística ela é importante para que você possa ter um parâmetro a ser estudado, para avaliar. Se vai jogar com um adversário que quase não sofre gol, eu tenho que chegar à conclusão que ele tem um bom sistema de marcação, um bom sistema defensivo. Quer saber se o Waze tem mapa de calor? É que tem algumas coisas, não, nada contra, mas é que está muito o futebol, isso. Senhores, a principal regra do futebol, ela existe e não foi alterada desde que o futebol foi inventado na Inglaterra. Você precisa pegar a bola, valorizar essa posse de bola e levar ela lá para dentro do gol do adversário. Isso aí não mudou. De que maneira que tem que chegar lá no gol do adversário é que é o X da questão. Aí, porque o futebol ele é um eterno 4-4-2. Você pode fazer variação. Você pega um, puxa um pouquinho para cá, começar o jogo. O tal do losango, que virou aula de geometria agora, né? Não, mas é assim, o Bagé, eu entendo um pouquinho, por exemplo, eu sou um cara... Não, tá falando um cara que lê muito sobre futebol. É porque às vezes eu falo, os caras assim, o Bagé não acredita em metodologia? Não, acredito muito. E eu vou falar que não dá para basear só em estatística o futebol. Né? Tem outras... E eu vou falar uma coisa aqui muito, mas não é base para tomar uma decisão. A posse de bola, o Palmeiras teve posse de bola, mais finalização, tomou 2-0 dentro de casa. E uma diferença de posse de bola absurda em relação ao Corinthians. Eu continuo achando que a melhor definição de estatística até hoje da ANEL foi uma... Vou dizer sempre isso, porque me parece que é o fundamental. A estatística mostra muito, mas não mostra o essencial. Que é justamente isso, a estatística, chutou tantas bolas em gol. Isso aí nós temos. Posso falar uma coisa? Eu li um livro. Futebol europeu, eu li um livro que... Sim. Né? Bola pro gol, bola defendida, bola fora, tal. Só que o que vai contar no final, o que é? É o que entrou. Eu li um livro chamado Os Campeões. O Bagé gosta muito de ler também. E eu li esse livro. Ele diz o seguinte: as estatísticas elas são extremamente inúteis quando você não coloca ela numa panela e aquece. Claro. Porque as estatísticas, elas têm tudo e nada ao mesmo tempo. E se você... É a mesma coisa que uma sopa. Sopa fria é ruim. Tem que aquecer ela para ter um pouco de gosto.
pelo menos. As estatísticas são assim. Se você não aquecer ela em relação a uma informação, ela não serve para nada. O livro aquele, Os Números do Jogo, tem um capítulo desse livro que ele conta sobre o estudo do Filipão, quando era técnico do Palmeiras em 99, foi jogar a final do Mundial contra o Manchester. E aí o Filipão exaustivamente trabalhou e treinou os jogadores e chamou um por um. Só olha, a jogada mortal do Manchester, acho que não sei se era o Giggs ou o Beckham, que pegava essa bola e arrastava para o lado esquerdo e ele cruzava para a entrada de algum jogador, geralmente ali na marca do pênalti. E trabalhou exaustivamente com todo o sistema de defesa e principalmente com o Marcos. 1-0 para o Manchester. Jogada na linha de fundo, na esquerda, cruzou, o cara entrou, o Marcos falhou e gol do Manchester. Ou seja, ele tinha todo esse trabalho, ele sabia da estatística. Mas depende da e o que individualidade. resolveu a prática. E mesmo ele marcando, os caras foram lá e executaram. A individualidade. Então, eu gosto muito eu sou um cara que eu gosto muito de futebol americano, entre outras coisas, gosto de ver, entendo um pouquinho, assim, mais do que a maioria, eu acho que acompanha, porque eu acompanho já há muitos anos. E tem uma coisa interessante de futebol americano, que é essa questão tática. Ele é muito tático. Mesmo os grandes times, por exemplo, como o Patriots, que tem, nos últimos 10 anos, sido o time que mais ganhou, os que mais chega em finais. Porque tem os melhores jogadores. Né? Não, e ele tem um princípio que é um pouco isso que a gente está falando da posse de bola. Quando tu assiste o jogo e tu vê que o time sabe alternar o jogo corrido, como se diz, com o jogo lançado. Por que é importante alternar? Porque tu cansa a defesa. A defesa cansa de ter que bloquear o cara que vem correndo. É muito cansativo. E que é um jogo bem mais físico do que o futebol, tá? E isso também tem a ver com o que a gente está falando da posse de bola. Também cansa o adversário correr atrás. Só que ela tem que ter... A posse de bola por si só, ela não decide. Tem que ter consequência, claro. Ou seja, o jogo corrido, se ele sempre esbarrar, ele não vai custar tempo. A posse de bola do Barcelona com o Guardiola, ela era uma posse de bola municiada de informações do adversário, só que era uma posse de bola que ela ia apertando o adversário. Sim. Se eu ficar, eu e o Nelson lá, dois zagueiros, um passando bola pro outro meia hora, eu tenho mais posse de bola, eu não fiz nada no jogo. Não, e tu dá 10 passes em cruzamento para área. Por exemplo, Palmeiras contra o Corinthians. 10 passes em cruzamento para área. 10 passes... E outra, no caso do Barcelona, do Guardiola, tu tinha a questão do risco também, né? O risco de uma bola errada atravessada ali dava conta. Mas é que os caras erravam menos. Mas aí tu tinha extrema qualidade. O teu erro era zero. O teu erro era zero, tu tinha muita qualidade de passe. Tu vê que ontem, por exemplo, o Grêmio errou 43 passos, mesmo que o Flamengo. Mas o que eu estou dizendo é que ele não tocava a bola só para ficar bonito. Ele trocava a bola como uma alternativa para ele reposicionar o sistema de defesa do adversário e tirar vantagem disso. O Arthur ontem errou um passe só no jogo. Mas quase deu de novo. Um passe. Ele erra pouco passe. Um passe só no jogo. E o Michel é bom de passe também. Também é. Servidor público e aposentado do INSS. Está precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Portanto, servidor público e aposentado do INSS, André, está precisando de dinheiro extra? Faz um consignado no Banrisul. É isso aí. Rápido e sem complicação. O Lucas mandou um outro WhatsApp aqui. Que ele dizendo, olhe bem, o Corinthians é o cavalo aquele que deixaram ele galopar, florear na frente. Esse tipo de cavalo ninguém pega mais na linguagem turfística. E o que está acontecendo no futebol? Ele poderá perder até 3 ou 4, como disse o Bavaresco, mas se isso acontecer, será lá para o final, quando já estiver garantido, e aí natural vai acontecer o relaxamento. Eu acho difícil que esse Corinthians relaxe, porque eu não... Só se cancelar 11 jogos e ele vem ganhando apertado. Se fosse... Tá? É um Corinthians que está sempre... Mas é por isso mesmo. Permanentemente ligado eu quero ver o Corinthians Primeiro, ele já passou pelo teste de jogar aqui na Arena, que é difícil para qualquer time. Né? O Avaí até saiu melhor que o Corinthians, né? Mas enfim. Agora, eu quero ver ele saindo atrás no placar. Em 13 rodadas, nenhuma vez saiu atrás. Vamos ver como é que ele reage quando ele sair perdendo. Olha aqui, Diogo, tem um... Principalmente se essa derrota, se esse primeiro gol acontecer na casa dele. Jogando em casa. Tá, mas eu quero ver como é que ele reage. Tudo bem. Não, mas todos nós queremos ver aí isso. Uma suposição. Todos nós queremos ver isso. Não, uma curiosidade. Agora, é uma curiosidade, mas a questão que eu continuo batendo. É impossível um time de futebol num campeonato longo, no campeonato brasileiro, manter essa média. Quanto vai cair o Corinthians? Quanto vai cair o Corinthians? Quanto? Ele vai cair 50% da produção, ele vai cair 40%, vai cair 30%? Quanto? Ele vai cair. Vai cair, mas quanto vai cair? Se ele cair 30%. Tu acha que ele cai 30%? Eu acho que ele cai 30%. Ok. Tem uma coisa... Acho que cai 30%. Tem uma coisa... 30%, o Corinthians caindo, quanto que o Grêmio tem que manter ou agregar para conseguir tirar essa diferença? Nada, o Grêmio só tem que manter.
Tem que manter e o Corinthians cai em 30%. É, porque o Grêmio tem 80%. Mas, senhores, agora então... Mas nós vamos para uma proporção. Não, o Grêmio deve estar agora com 70%. 76%. 70%. Eu vou até abrir aqui depois pra gente ver. E outro detalhe, esse Corinthians pode perder esse 30% para quem? Para outro que está colado no Grêmio, senhores. Então, não é só o Grêmio. A minha tese não é que o Grêmio vai ser campeão, que o Corinthians pode não ser essa. O Martim Gomes de Freitas, nosso amigo de Montevidéu, disse que fez uma entrevista com o Traçante, Obdúlio Traçante, zagueiro uruguaio, que jogou no Grêmio em 88 e 89. Ele falou que tem ótimas lembranças dessas épocas no futebol gaúcho e que até hoje não consegue entender como o Grêmio perdeu o Grenal do século para o Inter naquele Brasileirão semifinal de 88. Só para trazer o dado, o Inter tinha um jogador a menos. O Corinthians tem 89,7% e o Grêmio 64,1%. Se o Grêmio mantiver e o Corinthians perder 30%, o Grêmio vai ganhar por 5%. Tá, 30% na opinião do Nelson. É bastante. Vai cair. Cair 30%. Tá bom? 30%. Tá, só lembrando rapidinho que já estamos no final do programa. Internacional amanhã, que horas? Amanhã 4h30, CRB. 4h30. Time à disposição 100%. E o Grêmio domingo? Domingo joga 4 da tarde. Na Arena. Isso. Contra a Ponte Preta. Perfeito. Um ótimo final de semana para todos vocês. Nós estaremos aqui segunda-feira, 1h da tarde. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul.